Olá, o meu nome é Shirley e eu sou professora de espanhol da Rede Estadual de Educação. Hoje eu estou aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre o vocabulário da língua espanhola. Nós vamos falar sobre o vocabulário relacionado ao nosso ambiente escolar, nosso querido ambiente escolar. Mas antes de começarmos a falar sobre o vocabulário, eu gostaria de lembrar a vocês onde que ficam esses países que falam espanhol. Que países são esses? Eu trouxe então uma esfera del mundo, um mapa mundi. E aqui vai ficar mais fácil da gente visualizar. Esse aqui é o continente americano. Vocês conseguem ver? É o continente americano e o Brasil está aqui embaixo na América Latina. Muitos países deste continente falam espanhol. Muitos países. Por quê? Porque esses países foram colonizados pela Espanha, que é um país que fica na Europa. Então a Espanha veio para essa região e colonizou esses países. E quando isso aconteceu, ela impôs a sua língua, a língua espanhola. Então por isso esses países falam espanhol. E por que é interessante que nós brasileiros conheçamos essa língua? Justamente porque nós estamos territorialmente muito próximos desses países. Então precisamos estabelecer comunicação com pessoas, com empresas desses países. Assim é importante que nós conheçamos essa língua, até mesmo para a gente aprender sobre a cultura tão rica dessas regiões que estão muito próximas da gente. Que países são esses, então, que falam espanhol? Vamos lá, são muitos, são mais de 20. Argentina, Paraguai, Chile, Uruguai, Bolívia, Equador, República Dominicana, Venezuela, México, Cuba e vários outros países. Esses que eu falei estão no continente americano e a Espanha, que está no continente europeu. Há também um país pequeno que fala espanhol que fica na África, que é a Guiné Equatorial. Bem, então agora que a gente já conhece um pouquinho, a gente já sabe dos países que falam espanhol, vamos então para o nosso vocabulário, tá? Como eu falei, isso aqui é uma esfera del mundo. Eu vou pegar alguns objetos e vou mostrar para vocês e falar a pronúncia deles em espanhol. Isso aqui se chama estuche em espanhol. Estuche, que é o nosso material de uso individual que nós levamos para a escola, nosso estojo. Vamos ver o que tem aqui dentro desse estuche. Lápis, goma, para que sirve la goma? Para borrar. Pegamento, tijera, correctivo, sacapunta, bolígrafos, caneta. Lápis de color, lápices de colores, também é chamado de pinturitas. Temos aqui também rotulador, rotuladores, também chamado de tiça líquida,
tiça líquida, o marcador. Como eu falei, são vários países que falam espanhol, então é comum que o mesmo objeto receba um determinado nome em um país e em outro país receba um nome totalmente diferente. Isso acontece também com o Brasil. Como nós vivemos num país bem grande, sabemos que alguns objetos recebem nomes diferentes dependendo da região, dependendo do estado. Então, de repente, um objeto tem um nome no Rio de Janeiro e um outro nome na Bahia. Isso acontece, como o espanhol também. Então, o vocabulário é bastante amplo devido ao tamanho, a quantidade de pessoas que falam essa língua. Continuando, temos aqui uma grapadora. Uma hoja. Um libro. Dicionário. Eis um dicionário que usamos muito nas aulas de língua portuguesa, as aulas de língua estrangeira e podemos usar também em outras aulas. Eso es una carpeta. Quaderno. Então, nós vimos agora o nome de vários objetos de uso pessoal. Vamos pensar um pouquinho agora no nosso ambiente escolar, na nossa sala de aula. O que tem na nossa sala de aula? Quando nós entramos, nós abrimos a puerta. Abrimos a porta e que vemos? As mesas. Espanhol é mesas mesmo, igual em português. E sentamos em la silla, que é cadeira. Além disso, normalmente nós sentamos de frente para a lousa ou quadro, que em espanhol se chama pizarra. Ou pizarrón. Pizarra ou pizarrón. O que mais que tem na nossa sala de aula? A lixeira, que em espanhol é papeleira. Temos ventilador, que é igual em espanhol, ventilador ou ventiladores, se são 2, 3 ventiladores. Temos também a janela, que em espanhol é ventana. E saindo um pouquinho da nossa sala de aula, pensando no nosso ambiente escolar ainda, o que nós temos? Quando nós saímos da sala, nós temos um corredor. Normalmente é assim, que em espanhol se chama pasillo. Corredor. E temos também além da sala de aula, que em espanhol se chama aula, nós temos também a sala de informática ou sala de computadores, que em espanhol se chama salón de ordenadores ou sala de ordenadores, porque computador em espanhol é ordenador, mas existem outros nomes também. Se pode chamar de micro, computadora. Além da sala de computadores, nós temos também a biblioteca, que em espanhol é biblioteca. Temos também o local onde acontecem as aulas de educação física e muitas vezes o recreio, que é a zona deportiva ou gimnasio. E temos também sala de directores, ou sala de dirección, ou somente dirección.
Então, esse é um pouco o vocabulário do ambiente escolar. Temos também o refeitório, que em espanhol é comedor. Comedor, onde as pessoas comem. Além do ambiente escolar, da nossa sala, dos nossos materiais escolares, vamos falar um pouquinho também dos profissionais que atuam nesse lugar. Afinal, eles também são muito importantes. Temos los professores ou professoras, diretor ou diretora, coordenador ou coordenadora, el cozinheiro ou cozinheira, que é a pessoa que trabalha na cozinha fazendo a refeição, cozinheira, que em português é cozinheira, cozinheira em espanhol, cozinheira em português. E quem nós temos também de muito importante na escola, que é o mais importante da escola, são os estudantes, que em espanhol são chamados de estudiantes, estudiantes ou alunos, estudiantes ou alunos. Esses vão para a escola para ter aula de várias disciplinas, que em espanhol essa palavra disciplina é asignatura, asignatura. Mas também em alguns lugares é chamada de matérias. Então, quais são essas matérias que nós estudamos na escola? Língua portuguesa, língua estrangeira, que pode ser inglês, espanhol, ciências, educação física, história, geografia, artes e matemáticas. Essas são as matérias que normalmente nós estudamos na escola. Então hoje nós vimos um vocabulário do nosso ambiente escolar. Se você tiver a oportunidade de rever esse vídeo, de trabalhar a pronúncia, de repetir a pronúncia para você se acostumar com a pronúncia da língua espanhola, será muito legal. E aproveite também outras oportunidades de estudo, como músicas, procura ler também algum texto em espanhol para você ir se acostumando com a língua espanhola. Então vamos relembrar algumas coisinhas que nós vimos do nosso ambiente escolar, da nossa escola ou colégio. Onde então que o professor escreve? Onde que ele passa a matéria? Você lembra? Pizarra, pizarra. E nós sentamos aonde na sala de aula? Em la silla, silla. E você lembra alguns países que falam espanhol? Que eu falei logo no início do vídeo? Espanha, Argentina, Paraguai, Uruguai, Peru, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, México. E o que tem aqui dentro? Goma, pegamento, bolígrafo, tijera, o que é? Quaderno. Então eu vou ficar por aqui. Eu espero que você estude bastante essa língua, assim como as demais matérias. Tchau, tchau!